Tivemos declarações recentes de executivos da Petrobras sobre possíveis reajustes nos preços dos combustíveis, um tema que afeta tanto o bolso dos consumidores quanto quem tem ações da companhia. E eu chamei o Edu, aqui do Suno Notícias, para esclarecer quais foram as últimas novidades sobre a estatal. Mas antes de começar, coloca nos comentários. Você está comprado em Petrobras? Vamos lá, Edu! É isso mesmo, Thiago. A gente teve novidades aí sobre a Petrobras. A gente viu um dos executivos da empresa, que é o diretor de comercialização e logística, o Cláudio Romeu Schlosser, participar de um evento lá no Rio de Janeiro. Nesse evento, ele deu declarações acerca aí, do reajuste de combustíveis, aí, declarações sobre como é que está a atual política de preço da Petrobras e também como que a companhia enxerga essa questão de reajustes futuros. E essas declarações, elas foram dadas ali num contexto que a gente está vendo, que é um contexto de maior volatilidade nos preços do petróleo. A gente viu a cotação da commodity variar bastante nos últimos dias, inclusive há poucas semanas o petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, chegou a perder o patamar de $70 o barril, chegando ao seu menor patamar desde dezembro de 2021. Como vocês podem ver aqui no gráfico, faz pouco tempo que a gente viu essa queda aí no preço do petróleo afetar aí, tão drasticamente a cotação, não chegar abaixo de $70 o barril. Lembrando que aqui a gente está falando especificamente do petróleo Brent e vários fatores contribuíram aí para essa derrocada aí da cotação da commodity. Lembrando que a gente já teve uma recuperação parcial, como vocês estão vendo aqui, enquanto a gente grava esse vídeo aí, está na casa dos $73 o barril. E dentre os fatores que afetaram isso, tem dados da OPEP, decisões do cartel aí da OPEP, tem fatores geopolíticos e várias outras coisas que fizeram com que a commodity chegasse nesse fundo. E nesse cenário a gente viu então essas declarações do diretor da Petrobras. E aí o que ele disse nesse evento do Rio em específico? As palavras dele foram as seguintes: o reajuste de combustíveis não depende só da cotação do petróleo. A nossa estratégia comercial leva em consideração efetivamente os nossos ativos, a nossa logística, que nós consideramos dentro da nossa análise. E também levamos em consideração as cotações internacionais. E aí, nesse contexto, o executivo frisou que o cenário, abre aspas, é muito volátil. Ele inclusive citou ali questões de variações aí no Golfo e também das exportações russas. E nessa fala, ele também destacou que a função da Petrobras com a política atual é de blindar o mercado de volatilidade internacional, blindar o mercado de repasses aí da cotação do petróleo. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo é que não é necessariamente porque a gente vê uma volatilidade tão grande nos preços que a Petrobras necessariamente vai dar uma canetada e fazer um reajuste. Muita gente se perguntou isso porque nas últimas semanas a gente viu de fato essa volatilidade acontecer e começa a surgir aquelas dúvidas, Poxa, será que a Petrobras vai praticar um reajuste? Será que a Petrobras vai dar uma canetada e cortar o preço dos combustíveis? Vai tomar uma decisão nesse sentido? E aí ele negou, lembrando que essa fala dele aqui não está em desacordo com a política atual de preço da Petrobras. Como vocês bem sabem, desde maio do ano passado, a atual política substitui aquela política antiga lá do governo Temer, que é o PPI, que é a política de paridade de preço com a importação, que era uma política que meio que repassava automaticamente a cotação do petróleo Brent para o preço dos combustíveis. Então, se lá fora o petróleo subisse muito por algum motivo, em pouco tempo a gasolina já subia aqui. E o mesmo também acontecia em eventuais quedas do petróleo. O que essa política aqui prega é, digamos assim, um delay no repasse das cotações internacionais. Ou seja, não significa que necessariamente o repasse aí da cotação do petróleo, da cotação internacional, vai ser feito de imediato. A Petrobras segura o repasse, segura esses reajustes para, depois de um tempo, analisar o mercado e não repassar a volatilidade para os consumidores. Ela dá uma olhada, espera janelas maiores para praticar um reajuste. Inclusive, algumas consultorias destacam que, na média, o delay, ali, o atraso da Petrobras para praticar esses reajustes é de cerca de um mês. Desde então, desde que essa política foi instaurada e que tem cerca de 1 ano e 4 meses, a volatilidade do preço da gasolina, a defasagem em relação ao petróleo, ela ficou cerca de 5% abaixo da paridade internacional. Então a gente, de fato, tem uma pequena diferença aí em relação à política de preços antiga. Vale lembrar, que, como eu falei, eles ainda repassam a paridade internacional, mas isso é feito com atraso maior, com uma parcimônia maior. E lembrando que aqui a gente está falando de uma política, como eu falei, tem um delay, mas ela ainda considera as cotações internacionais, então isso não necessariamente significa que os preços vão ser mais altos ou mais baixos, eles simplesmente vão demorar um pouco mais para serem repassados para os consumidores. Como vocês estão vendo aqui no gráfico, principalmente nessa parte aqui de baixo, que é o dado que interessa, a gente tem uma defasagem média nos polos da Petrobras que de fato não é tão grande assim. Como vocês estão vendo, quando a gente olha para a gasolina, a defasagem média aí nos polos da Petrobras fica em
só 2%. Na média, aí, são 6 centavos de defasagem dos preços praticados pela Petrobras. A mínima é zero, né, uma defasagem que não existe, e a máxima seria de 15 centavos por litro. Lembrando que a gente tem vários polos da Petrobras. No óleo diesel, a defasagem também fica bem semelhante, a mínima é de 4 centavos, a máxima é de 20, o que deixa a média aí nos 10 centavos por litro de defasagem e que representa uma defasagem média de somente 3%, ou seja, também não é uma defasagem muito grande. E aí você deve estar se perguntando também, poxa, Eduardo, mas quanto que a Petrobras influencia no preço da gasolina, né? Qual o peso das decisões e desses reajustes da Petrobras no preço que é pago pela bomba? Afinal de contas, quando a gente vê as notícias sobre reajustes, a gente sempre olha lá que o preço ele é muito menor do que a bomba, porque o preço que o reajuste está falando, ele é sempre o preço de repasse às distribuidoras, que obviamente impacta o consumidor, impacta o valor que você vai pagar na bomba quando você abastecer o seu carro, mas esse preço total, o preço do litro, ele também tem outros componentes. Esses aqui são os dados de como o preço da gasolina composto no Brasil hoje, como vocês estão vendo, o preço médio é de R$ 6,09 por litro. De fato, a maior influência aqui no preço é da Petrobras, né? A parcela que a Petrobras representa é de pouco mais de 1/3. Hoje, a política de preço da Petrobras, né, o preço aí de repasse às distribuidoras, ele representa 36,1% do preço do litro da gasolina, ou seja, cerca de R$ 2,20. Só que além disso, a gente tem impostos que também têm um peso relevante, inclusive se a gente somar os impostos estaduais e federais, a gente vê uma influência de 33,6% no preço final que é pago aí pelos consumidores, porque a gente tem aí uma influência de 22,5% dos impostos estaduais, ou seja, representam ali R$ 1,37 por litro, e os impostos federais 11,3%, representando ali 69 centavos. E além disso, os custos de distribuição e revenda têm impacto ali de pouco mais de 17%, um impacto de R$ 1,08, e por fim, um impacto menor é do custo etanol anidro, que é um impacto de somente 12%, representa aí 75 centavos do preço final que é pago pelos consumidores. Se você acompanhou esse conteúdo até aqui, muito possivelmente você está olhando para a Petrobras, você já tem na carteira ou no mínimo já tem algum dinheiro investido, já está inserido no mundo dos investimentos. Mas hoje você se sente seguro, você sabe se é a hora de fato de entrar em Petrobras ou você se sente seguro na hora de tomar aquelas decisões de investimento do dia a dia? Você já pensou em ter um profissional auxiliando você, alguém que vai poder sanar suas dúvidas quando você tiver dúvidas nesse sentido? Pois bem, a gente tem uma solução justamente pensada para isso, a Suno Consultoria. Se você quiser ter acesso a profissionais capacitados que vão estar a um WhatsApp de distância quando você precisar e vão montar uma carteira personalizada para você, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Muito obrigado para você que acompanhou o conteúdo até aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.